Olá! Vamos relembrar os atos ilícitos? Pois bem, ato ilícito é todo ato contrário à moral, ao direito, aos bons costumes. É todo ato não permitido pela lei. É todo ato que, quando praticado, ocasiona um dano e esse dano viola o direito e gera para o seu causador, ou seja, o sujeito ativo, o autor desse dano, o dever de repará-lo, o dever de arcar com uma ação indenizatória, com obrigação de indenizar, o dever de ressarcir o prejuízo sofrido pela vítima, que é denominado sujeito passivo. O dano, que é o resultado dessa conduta, é o ato lesivo, pode ser moral, pode ser material, pode ser estético, pode ser existencial. São elementos da responsabilidade civil: a conduta, a culpa e o dano. Quando nós falamos em conduta, vale relembrar que a conduta pode ser tanto comissiva, praticada mediante um agir, como também pode ser omissiva, praticada mediante uma omissão, não fazer, deixar de fazer, um não agir. Quando nós falamos sobre culpa, a culpa é a inobservância das regras de boa conduta. Quando o agente causador desse dano age praticando imprudência, negligência, em algumas situações imperícia, e o dano é o resultado lesivo. Observando esses três elementos, nós temos aí a violação do direito, o ato ilícito, que é o dano causado pelo sujeito ativo, e a responsabilidade, em algumas situações, penal, e no âmbito do direito civil, a obrigação de reparar o dano, a obrigação de indenizar. Então, toda pessoa que comete um ato ilícito e ocasiona um prejuízo para uma outra, para a vítima, fica obrigada a reparar o dano. Importante, o artigo 935 do Código Civil diz que a responsabilidade civil independe da penal. Interpretemos então. Vamos imaginar que o X praticou contra o Y o crime de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal. A calúnia é um dos 3 crimes contra a honra. Pode incidir tanto em relação à autoria como também em relação ao fato. Acontece a calúnia quando alguém imputa um fato definido como crime, mas esse fato ele é falso em relação a uma determinada pessoa. Então, um exemplo de calúnia. Quando o X acusa o Y de ter furtado o seu computador. Bom, o computador foi furtado, mas não foi o Y quem furtou. Ou o computador nem foi furtado. Então, observem que o Y ele é acusado injustamente. Quando o X pratica essa conduta, ele está praticando o crime de calúnia, imputando um crime ao Y e o Y nem cometeu esse crime. A calúnia gera responsabilidade penal. A calúnia praticada de forma isolada é um crime de menor potencial ofensivo. Não é uma contravenção penal, é um crime de menor potencial ofensivo. A pena máxima não excede 2 anos. A competência vai para o juizado especial, para o GCRIM, a Lei 9.099/95. E, uma vez que o direito penal condena o X aí pelo crime de calúnia nesse exemplo, e que a sentença penal foi condenatória e transitou em julgado, não cabe mais discussão da culpabilidade do X. O direito penal já bateu o martelo e disse ele é culpado. Não cabe mais discussão. A sentença foi condenatória e já transitou em julgado. Então o Y pode, no âmbito civilista, pleitear ação indenizatória, uma reparação civil. Porque o crime de calúnia praticado pelo X já foi discutido no âmbito penal. O X realmente foi declarado culpado, não cabe mais discussão. Então o direito civil, quando ele analisa o pedido de indenização do Y por este motivo, ele não vai discutir a culpa. Ele vai observar qual foi o dano praticado e a extensão desse dano. Porque o direito penal já respondeu, neste exemplo, para o direito civil,
que o X ele é culpado e que não cabe mais nenhuma discussão a respeito desse assunto. Então, o direito civil vai analisar o dano e a extensão desse dano para fins de ação indenizatória, com base no artigo 944 do Código Civil. Fica a dica para o exame da OAB. A responsabilidade civil para o âmbito, para a seara civilista, requer análise cuidadosa daqueles elementos, conduta, culpa, dano. Em algumas obrigações, como por exemplo a obrigação de dar, nós temos que analisar se o sujeito ativo agiu com culpa ou sem culpa, para fins de ação indenizatória. Se o agente praticou o dano de forma culposa, se esse dano ocasionou uma perda, se ocasionou uma deterioração em relação ao objeto, que pode ser móvel ou imóvel. Pergunta que não quer calar. E se eu ingressar primeiro com uma indenização nocível, para depois discutir a culpa no penal? Se houve a prática de um fato cuja responsabilidade também recai para o direito penal, seria interessante que o direito penal manifestasse a sua resposta no sentido de condenar ou absolver o sujeito ativo em questão. Condenando, a sentença transita no julgado, o direito civil vai abraçar o seu pedido para ação indenizatória. Você, de repente, pode até pedir 100 mil a título de indenização e o juiz entender que vale 50 mil, né, a indenização aí nesse caso. Mas o direito civil abraça, não vai discutir a culpabilidade, uma vez que o direito penal já tem essa responsabilidade e já tenha feito. Importante. Artigo 188 do Código Civil. Não constituem atos ilícitos os atos praticados em legítima defesa e exercício regular do direito, excludentes de ilicitude, direito penal. Qualquer lesão ou dano em relação à pessoa com o intuito de removê-la, de salvá-la de um perigo iminente. Vale lembrar e relembrar. Quando nós falamos em causa de exclusão de ilicitude, não pode acontecer o excesso, porque senão o excesso será punível. Fica a dica para o exame da OAB.